Fala, galera do Fantasy Basket Mudfaz. Estamos aqui com mais um podcast muito especial. Traremos como convidado uma das lendas vivas do Fantasy da NBA, né? E sem mais delongas, vamos trazer um cara que é muito querido nas ligas, né? Ele participa de 2 ligas aqui na plataforma Mudfaz e ele vamos ver se a galera acerta aí quem é o nosso convidado. É um GM muito ativo aí nas ligas, sempre se expressa com muita relevância aqui no jogo. E a galera é da resenha, a galera gosta demais e é um dos maiores especialistas em fantasy da nossa plataforma. E não menos do que isso, ele é o GM de um dos 2 times que demoraram mais a perder a invencibilidade esse ano, em toda a plataforma, em todo o universo Mudfaz. Seja bem-vindo, amigo Fagner. Boa tarde aí para o pessoal que está acompanhando aí. É um prazer muito grande aparecer novamente aí no podcast da LGM Marketing para falar de fantasy, para falar daquilo que diverte nós aí durante a semana. É uma honra novamente estar aí para falar um pouquinho de basquete, de fantasy. Primeira pergunta, Fagner. Eu conheci como Fagner Latera. Explica aí para a gente esse Latera. Era porque você era praticamente um Cafu jogando futebol, ou você era um winger do basquete que metia as bolas ali da zona morta? E aí, explica pra gente esse Latera. Não, na verdade, assim, de todas as ligas, aí eu entro como Fagner, né? Aí eu entrei numa liga de planilha, a Liga 7 de planilha, e o Matheus Tamborzinho, que joga também com nós aí na Liga Mamba, e algumas outras ligas aí também, é bem reconhecido ele. Aí ele veio com esse apelido de Latera por conta do Fagner, né? Lateral do Corinthians, e aí pegou e ficou aí. Engraçado que na minha primeira liga ninguém me chama de Latera, é só Fagner. Aí o restante das ligas é que é Latera. E boa. Pois é, Latera. Então, nós já vamos direto conhecer o Toca Aqui Josh Hart, time aí do nosso querido Fagner Latera, que perdeu a invencibilidade na 13ª rodada. Tô certo, né, Fábio? Foi na 13ª rodada aí Tá certo, da exato. temporada. Já perdeu um jogo depois. É crise no Toca Aqui Josh Hart? Ah, não, isso aí é consequência do Aurismar, né? Se você pegar na Liga da Ursal, ele fortaleceu 2 times na Ursal. E foram justamente os 2 times que eu perdi. Foi o time do João e o time do Pedro, entendeu? Ele conseguiu fortalecer os times que são concorrentes na mesma conferência dele. Então isso aí é artimanha do querido Aurismar para tentar me derrubar. Aurismar, que aos 4 cantos informa que é grande amigo do peito do Fagner. E não sei se procede, mas enfim, campanha do Toca Aqui Josh Hart, 14 vitórias, 2 derrotas recentes, e vamos conhecer esse esquadrão. Antes disso, Fagner, me diz aí qual é essa relação aí com o Josh Hart. Então, na verdade, o Josh Hart, quando eu era apoiador do pessoal do Café Belgrado, e eles lá fazia, não sei se faz mais, né, um tipo de gincana entre os membros. E aí foi criado uns grupos, e no grupo que eu participava, aí resolvimos colocar esse nome, Toca Aqui Josh Hart. E aí eu trouxe ele para algumas ligas. E eu sou um GM que muda sempre os nomes dos times, mas eu gosto sempre de estar com nome diferente nos times, né? Em cada liga diferente. Aí
Mas eu resolvi colocar como um único time para as ligas que são de app, né? E aí todos os meus times nas ligas agora se chamam Toca aqui Josh Hart. Para quem está apenas nos ouvindo, porque nosso podcast fica disponível também em algumas plataformas como Spotify, e a galera gosta de ouvir no carro, né? Uma das primeiras coisas que aconteceu no nosso podcast foi alguns pedindo assim, rapaz, coloca no Spotify para a gente ouvir no carro quando estiver andando, que aí é até mais fácil. E estamos em diversas plataformas, inclusive agora também no TikTok. E aí, quem não está nos vendo, estamos aqui na plataforma Mudfaz, na Liga Ursal, que é a liga em que o Fagner fez esse feito aí de 12 partidas invictas seguidas. E vamos conhecer agora o esquadrão do Fagner. Point guards, Devin Carter, Jamal Shead, Trey Jones, Colin Gillespie, Brandon Williams, e aí PG e SG, LaMelo Ball, Tyler Hero, como SG e SF, né? Shooting guard e small forward. Jaime Hackes Jr., Michael Bridges e SF PF, que PF é Power Forward, Michael Porter Jr., Bryce Sem Sabor, Tari Eason, Ryan Dunn, e aí já entrando no center, Alperen Sengun, Jacob Poeltl, Jalen Duren e Dayron Sharp. E aí, explica aí nós percebemos que o time tanto tem bons de jogadores, como também tem alguma profundidade. Explica aí como foi essa montagem e quais são as forças aí do Toca aqui Josh Hart. Então, um time, na Liga Ursal eu não troco muito. Na verdade, assim, aqui tem uns 3 remanescentes do draft inicial e o restante foi pegando no draft anual de calouros, né? Fiz algumas trocas que me favoreceram desde o primeiro ano. No primeiro ano eu fiz uma troca com o Álvaro, que nessa troca eu peguei o Tyler Hero e o Michael Bridges por umas picks futuras, e aí foi a base do meu time durante o restante até esse ano aqui, né? No draft inicial eu peguei o LaMelo Ball, que é o franchise player do time, e diga-se de passagem, não tive pelo menos um título ainda por conta das lesões dele, e eu tento aproveitar jogadores que estão em baixa nos outros times, acreditando no potencial que ele possa trazer. Você pegar aqui, eu peguei aqui Brandon Williams no leilão fechado, eu trouxe o Jamal Shead na FA, trouxe o Trey Jones, trouxe o Colin Gillespie, todo o pessoal que eu achava, olhava o elenco no time deles na NBA e pensava, pô, vai ter profundidade. Eu vou trazer ele com saláriozinhos baixos aqui, se vingar, ele é de excelente ajuda para o meu time. Se você pegar meus PG aí, tirando o Devin Carter, que foi um draftado meu, o Jamal Shead, o Trey Jones, o Cole Gillespie, o Brandon Williams, tudo tá fazendo númerozinhos relevantes para os times deles, entendeu? Nem todos são titulares nos seus times na NBA, mas quando entra, ele sempre entrega. E essa posição de PG foi a que mais me favoreceu nos campeonatos anteriores, por conta das lesões do LaMelo. O Tyler Hero, esse ano, não estreou no meu time rodada passada, ele estava sendo banco e eu estava utilizando o Jaiminho, né? Que uma grata surpresa também, eu peguei ele numa troca quando ele estava em baixa, e esse ano aí ressurgiu como um excelente jogador para fantasy. Michael Bridges, que eu renovei, né, esse ano, achei até um valor bem razoável pagar 16 milhões nele, e cara, esse ano para fantasy ele está entregando demais mesmo, né? Bloqueio, steal, tá matando umas bolinhas de 3, e sem levar em consideração ainda a longevidade dele na NBA, que não perde nenhum jogo. Então isso é um fator excelente, né, para quem joga fantasy, né?
E aí eu levei sorte pela troca do Michael Porter, que foi para um time onde ele ia ser o dono do time. Então, ele ano passado era reserva meu, esse ano ele não sai do time titular, pelo que ele entrega. Bola de 3, rebote, até assistência ele começou a entregar, né? Mas também eu tive algumas percas, né? Assim, Tari Eason tá abaixo do ano passado, né? Ryan Dunk, o ano passado, foi uma grata surpresa. Esse ano está um pouquinho abaixo, mas mesmo assim ainda tem sua relevância, né? E sem contar no Alperen Şengün, né? Que virou aquele monstro de fantasy mesmo, que eu consegui renovar ele no ano retrasado por uma pichincha de 13 milhões aí, 13 milhões por ano. Eu acho que é o melhor contrato da liga comparado à entrega, sabe? E mantive o Jacob Porro, né, que para fantasy também é muito bom. E eu fiz uma troca com o Borborema, né? Peguei o Jalen Dury e mandei o Keegan Murray, que Me roubou. O Keegan Murray eu não estava utilizando muito por conta da rotação de SF, PF. E acabei encontrando essa troca aí com certo GM. E foi Não, isso é a minha cara de trocar o como é? Most Improved Player. Equipe. O cara, eu troco o cara achando que o cara não vai evoluir, aí ele não só o que evoluiu, mas como mais evoluiu na liga inteira. Ele tá no caminho certo, né? E na FA ainda conseguiu Dayron Sharp, que na esperança que ele troque de time e entregue mais números do que ele tá entregando. E ele tá entregando até que bem, viu? Por ser reserva, assim, todos os meus jogadores ali estão entregando minimamente bem para fantasy, sabe? Então, até fico meio que toda rodada eu faço alguma alteraçãozinha, dependendo do confronto, sabe? Então, assim, consegui montar um time teoricamente forte e bem profundo aí, onde eu não vou sofrer muito com a ausência dos jogadores, né? Ô, Fagner, desse grupo aí, cite 2 jogadores que estão trazendo mais do que você esperava muito e 2 que lhe decepcionam aí nesse esquadrão. Ó, que estão entregando mais, eu não tô nem utilizando ele porque na rotação minha, às vezes, ele não cabe, que é o College Gillespie, que eu acho que essa é a maior surpresa de todas aqui do meu time. Eu não consigo encaixar ele na rotação, porque se você pegar naqueles comparativos franquia versus, com esse time que eu estou escalando, eu fico lá primeiro em pontuação, primeiro em rebote, Nós primeiro em vamos chegar lá, viu? Nós vamos para lá daqui a pouco. Boa. E aí eu não consigo trocar porque assim eu sempre perco em outra função, né? O College Gillespie, que é surpresa E total. você pegou ele na Free Agents, né? Porque tem 2 anos de contrato, né? Então foi Exato. um Na achado verdade, maior ainda, porque você ainda garante mais um peso sim, maior dele não ser expirante. sim. Assim, eu já, quando começou as free agents das outras ligas, ele é um cara que eu tinha dado já o lance nele em todas as ligas para ver se eu conseguia, porque era um cara que eu pensava, olhava o elenco do Suns e falava, pô, só tem um Booker aqui, em algum momento ele vai jogar, entendeu? E aí eu só não consegui, eu acho, pegar ele na Liga 6, mas no restante de toda. E na Liga Mamba, porque eu já tinha gasto meus slots. Aí eu dei uma dica pro Matheus Tambozinho, eu falei, ó, tem um cara lá que pode ser que jogue. E ele pegou, já tentei até pegar ele numa troca, mas não consegui. E aí tem o Jaiminho, né, que após a temporada passada, que foi bem abaixo, né, do que ele poderia entregar, esse ano ele voltou entregando bem. Mesmo com as voltas aí dos jogadores que estavam de fora no hit, ele conseguiu se manter aí. Baixou um pouquinho os números, mas está se mantendo. Agora, falando de quem me decepciona. Quem você, não é nem que quem decepciona, é quem você esperava muito e não, ainda não engrenou. O Tari Eason, né? O Tari Eason é mais por conta da lesão. Na verdade, assim, o meu time aqui, eles estão entregando bem, né? Mas por conta das lesões, o Tyler Hero, que eu não estava conseguindo escalar porque estava machucado, então está devendo ainda, mas creio que é um jogador que
é trazer bons números para mim. Eu nem vi ainda como é que está o comparativo após eu ter escalado ele, entendeu? Precisa até ver isso aí. E o Bora Tari ver Eason agora. também, e Tari Eason também por conta da lesão. Mas assim, acho que meu time aqui, vou jogar para dar menos turnover, mais rebotes, mais toco. Aí eu tenho uma formação que todos me atendem aqui. Se for para bola de 3, ponto e assistência, aí já tem uma outra formação. Aí eu sempre tento mesclar aí 3 jogadores que me entregam pontos, rebotes e bola de 3 e 3 jogadores que me entregam menos turnover, blocos e tocos, né? Vamos ver aqui né? Entrei aqui no menu da plataforma Moodfaz, estatísticas, franquia versus, e vamos ver aqui o nosso querido Toca Aqui, Josh Hart. Aí, Luiz, ó, eu sempre costumo, eu vi aí você faz diferente de mim. Eu sempre costumo colocar, um exemplo, você está considerando 5 rodadas, eu coloco 15, porque se passou de 15, 16, eu coloco 20, porque aí pega um amplo de tudo, sabe? Não, porque você comentou que fez Para algumas ver a alterações, diferença, mas né? aí vamos fazer as duas para a gente Isso. ver. Por exemplo, a assessoria de imprensa aqui do Tyler Herro está entrando em contato com a gente aqui, dizendo que você meio que insinuou que depois que Tyler Herro entrou, começou a perder as partidas. Né? Você disse que perdeu 2 partidas nos últimos 3 ou 4 jogos, coincide com o retorno de Tyler Herro. Na verdade, eu acho que eu peguei 2 jogos, eu ganhei um e perdi o outro aqui pro Pedro, o último. Pronto, aí aqui está o comparativo aqui. Hoje, só 2 times que, né, nas 15 rodadas, só 2 que ganham em 4 estatísticas, né, do toca aqui Josh Hart, e é no limite ali, por E pouco. essas duas derrotas aí de baixo aí, eu não perdi para eles, tá? Eu já enfrentei eles e ganhei. Mas aí é assim, você pega as estatísticas que eles entregam, você vê que não foi um dia bom para eles naquilo que eles são excelentes, entendeu? E por esse motivo eu consegui ganhar. Os outros, aí um exemplo, pegou o Pindoramas aí, Pindorama Rodmans. Aí eu tô ganhando de 5-2, mas eu perdi de 5-2 para eles, entendeu? Numa rodada, para mim, que eu jogou todos os meus titulares e o dele entrou 3 reservas e ele conseguiu ganhar ainda. Pois é, e aí aqui é a posição que você falou em relação aos demais, né? Isso. Quatro entre os top 5, pontos, rebotes, assistências e steals. Né? Então, esses 4 aqui é difícil lhe bater, então já é o suficiente para uma vitória, né? Sem Sim, contar que blocos também você está muito bem posicionado. Não tanto em turnovers, que é natural nos times mais fortes, né? sim. E nas bolas de 3 ainda há algo a melhorar. Então, mas eu creio que essa bola de 3 aí, com a entrada do Tyler Hero, então a tendência é melhorar, entendeu? Certamente. E aí vamos mudar para 5 para a gente ter Isso. esse recorte de uma certa má fase ou ajuste ali na rotação Sim. né, que será feito. E aí, nos itens que eu falei que você estava top 5, melhorou, né? Tá top 2 em 3 itens. E Steals está em sexto. Né? Blocks, 11º, também continuou bem posicionado. 3 pontos e turnovers não houve muita variação. Mas 2 derrotas nessas últimas 5 rodadas, caramba, os caras capricharam, hein? Sim, sim. Porque o time não caiu de rendimento, né? É. É, role o scroll para baixo aí para ver se eu perco para alguém nas últimas 5, para nós ver. Só para o famigerado Aurismar. Bolsonaro. Se ele souber,
né? Se ele estiver ouvindo agora, ele vai repercutir essa notícia. Sim. Mas aí contra ele, aí eu mudo a formação, entendeu? Vou contra ele, aí... Não, e ele muda a formação também, praticamente a formação de todo o elenco para o próximo confronto. E ele, Se for assim, possível. ele não. Eu faço esse comparativo, a cada rodada eu faço esse comparativo. Vejo que eu vou enfrentar e vou lá e faço a alteração necessária. E ele não fazia isso, sabe? Ele escala e boa. É que nem ele fala, é a escalação 3-3. E aí ele mantém. Pois é, então a gente percebe aqui a potência que é o Toca Aqui Josh Hart. Não espera nada menos do que disputar o título, né, Fagner? Ah, sim, tá na hora. Eu vim já há 2 anos aí. Um ano eu acho que eu perdi na final ou semifinal de conferência, um ano retrasado. O ano passado eu caí na primeira rodada de playoffs por conta da lesão do Lamelo. Şengün, eu acho que não jogou uma ou duas partidas, então eu caí fora do o ano passado da disputa, mas para um time, cara, que o GM nem tava nem aí para a liga. E aí eu fiquei muito revoltado, cara. Mas era meu time, quando nós fizemos o podcast pré-off-season, né? Aí do meu lado, aí do lado da minha conferência, aí foi o mais Para lá, votado como classificação. melhor candidato ao título, né? E aí, que nem o Aurismar fala que esse lado aqui da conferência é as babas, né? E o lado dele os pesos pesados. Realmente mas tem times do nosso lado que bate de frente com o lado da conferência dele, né? Pois é, inclusive tem um time que está recebendo Keegan Murray agora de volta e vai melhorar o desempenho, hein? A galera segure. Fagner me roubou, mas foi de pouco, não foi de tanto, não. Você que ofereceu. Sim, mas né, como é que chama? Como é que chama? Foi uma fraude. Eu fui roubado aí ofereci, mas levei um. Tô levando, você levou o MIP. Mas eu tô torcendo por você, pô. Obrigado pela parte que nos toca. Fagner, uma, algo que você utiliza na sua montagem de equipe e algo que assim que é pessoal seu, que você pudesse compartilhar aí com a galera na estratégia de montagem de times e de manutenção durante a temporada. Eu sou um GM muito cauteloso, sabe? Eu gosto sempre de manter minhas piques, mesmo sabendo que eu vou estar aqui no topo, igual eu sabia que eu ia estar aqui no topo da USAL. Eu não gosto de trocar minha pique, porque eu sempre tento acertar no draft. Quando é temporada de draft, né? Ali eu pesquiso bastante, sabe? Pego opiniões e tal. E eu tento sempre conseguir um jogador que seja minimamente funcional. Porque, assim, um exemplo, um Tari Eason, no salário que está, ele pode claramente ser um titular meu. E com isso, sobra mais cap para mim buscar uma outra estrela. E aí é onde eu ganho profundidade. Então, meus elencos, eu sempre gosto de manter elenco profundo. E para isso, eu preciso de minha pique. Preciso das minhas piques, entendeu? Isso é sempre o que eu busco nas ligas. E quando eu faço uma troca em alguma liga que eu fico sem minha pique, putz, a temporada para mim é meio que muito tensa, sabe? Um internauta aqui, anonimamente, mandou uma pergunta para você. Não, pergunta não, na verdade é uma frase para que você comente. A frase é: todo dia, Fagner e um trouxa saem de casa. E aí? Não, isso não existe, isso não existe. Né? Se você pegar todas as minhas ligas, deve fazer aí mais de mês que eu não faço uma troca, entendeu? E eu não sou muito de trocar mesmo, de trocar jogador. Eu confio naquele jogador até. Eu fiz um move na Liga Mamba que eu me arrependo. Eu tinha pegado o Brandon Williams do Dallas com salário, acho que 1 milhão, 2 anos.
E aí eu mandei o Brandon Williams e mais uma second pelo Chris Paul. E aí tá aí, o Chris Paul não tá entregando nada, e o Brandon Williams, ele tá começando a entregar alguns números bem Chris melhores do Paul que... simplesmente anunciou a aposentadoria. Exato. Mas assim, eu não acho tão ruim, porque tipo, é uma estrela que vai estar se aposentando com a camisa de um dos meus times, entendeu? Essa é a parte que não que não achei tão ruim, mas ter largado o Brandon Williams e ainda ter mandado uma second, aí eu fico, putz, eu poderia ter esperado um pouquinho mais, entendeu? Fagner, foi um prazer imenso tê-lo aqui com. Né, você é um cara que é muito querido realmente em todas as ligas, a gente percebe o carinho da galera com você. Né, e aí eu já lhe conheci um pouquinho mais também, a gente já bateu uns papos. E aí continuo e passo a admirá-lo ainda mais aí como GM, como ser humano aí uma figurinha carimbada das ligas Mudfies e que deve ser muito valorizada. Então, eu queria que você deixasse um recado aí para a galera. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que o podcast vai bater recorde de audiência, sabendo que é você o convidado. E é isso. Você está aqui, estamos de portas abertas para sempre que você quiser participar, é só dar um toque aqui que será muito bem-vindo. Ô Luiz, obrigado aí, cara, pelas palavras aí, velho. Que nem eu falo para todo o pessoal, né? Fantasy é divertido, você tá ali para brincar, para ganhar. Alguns levam muito a sério, outros nem tanto, mas para mim, cara, o que vale é a resenha, é a amizade que é construída aí, porque nunca tive inimizade nenhuma com nenhum dos pessoal, e olha que eu jogo 10 ligas, sabe? E eu dou atenção, assim, tento dar atenção a todas, sabe? E o que vale para mim é isso, é a amizade que é construída aí nesse joguinho aí que vicia, sabe? Vicia. É bom, é bom, é bom, é bom. Obrigado aí. Quando precisar, aí só dá um toque, chamar que você sabe que eu gosto Olhe que sempre você de tá. falar. Você não sabe o que é que você está se comprometendo aí. Vai ser Não, mas chamado é sempre. assim que possível, pô, se tiver a oportunidade de me chamar aí, eu venho aí, pô. Pronto, É pois isso. será muito bem-vindo. Né, no próximo podcast, já avisando para a galera aí, que a gente vai tentar trazer o Álvaro, que é do Toronto Raptors da Liga Dynasty, né, da plataforma Mudfies, e que perdeu a invencibilidade na semana 15. Né, então, foi um pouquinho mais longe. E aí, Fagner, mais uma vez, só agradecer. Então, estaremos lhe chamando em breve novamente para participar, talvez na semana que vem. Quem sabe eu, você e Álvaro aí, para a gente dissecar o time do Álvaro. Boa. E teremos mais um podcast do Fantasy Basket Mudfies. Um grande abraço, galera. As ligas estão pegando fogo, começam a se separar os homens dos meninos. Quem quiser reagir, tiver mal, a hora é agora, senão já não pega mais a galera dos playoffs. Né? E a emoção está toda. A temporada da NBA também rolando. Né? Esse dezembro é o mês prime da NBA, com, né, muitos jogos, os times já completamente preparados e a rodada do Natal, que é bem especial. Então, estaremos aqui na próxima semana, já nesse preparativo para o mês de dezembro. Um grande abraço, Fagner. Até a próxima, galera. Valeu.